Aí, minha gente do esporte, um grande abraço. Hoje é sexta-feira, tá terminando a temporada junina ou joanina, né, como alguns chamam. Hoje é dia 27 de junho de 2025, é o programa de número 125. Mas, Gabi, sabe o que eu estava olhando? Sim. Aí tá bem patriota hoje, né? Mas hoje tá bacana, viu? Bem brasileiro, né? Claro, a produção, quando ela faz o negócio... Ela é perfeita. Agora, inclusive, depois me diz qual é a tua marca do ferro de passar, porque eu tenho a impressão que Olha, estava naquela... eu já falei, rapaz, tem que normalizar esse negócio de roupa, hein? Olha, eu vou negócio te de passar contar. roupa alinhada aqui. A roupa parece que ela estava naquelas garrafas, tá entendendo? Ai, de meu mercúrio pai. cromo. Puxa a garrafa toda, mas é isso mesmo. Ai, meu Mas Deus do céu. Brasil, estamos com 4 brasileiros. Pra quem não queria nenhum, né? Para quem achava que não, eu vou apanhar, né? Vou passear só. É só passear lá nos States, essa coisa toda. E além de termos 4 brasileiros, a gente pode começar logo a falar disso aí. Pode falar, resenha, né? tranquilo. A gente vai falar que O ciclismo. A professora Ieda, ela manda um vídeo que eu vou colocar aqui. Professora Ieda Almeida, que já foi um processo de responsabilidade social, ela usa um tema assim: o Paysandu nunca será só futebol. Eu adoro. Olha, isso. legal, viu? Amo isso. É uma coisa que eu particularmente falo muito daquilo que eu costumo fazer. O futebol, para mim, ele é... Tanto que também eu não tenho... Mas, enfim. O Guerreiro fala gente... isso, né? O canal do Guerreiro é esse. É o Não É Só Futebol, Nashville, uma coisa assim. Pois é, a gente só é o seguinte, Guerreiro. só que eu acabo incomodando alguns patrocinadores de tudo isso, porque tem muito discurso, muita teoria, e a gente coloca, sem ofensas, mas as pessoas se ofendem, aí a gente diz, ele não é nosso parceiro. Gente, proteger é uma coisa, passar a mão é outra. Eu não passo a mão na cabeça, senão... Não, peraí, não é bem assim, ok. Mas quando a gente vê, quando tu ouves um discurso, como eu vi, de fulanos, beltranos e ciclanos, depois daquela menina autista arrancarem os dentes, 17 dentes dela, da forma mais criminosa, e com matou os autistas, não tem nada a ver, tem a ver. A Federação Paraense de Futebol do senhor Ricardo Gluckpol é uma das mais inclusivas do Brasil. E o autismo já esteve muito e deve continuar protagonizando essa inclusão, como todos os outros setores. Aí vem todo mundo falar, vamos adotar providências agora. Alô, Ministério Público, vamos ver o Estatuto da Criança e do Adolescente e invocar as prerrogativas, as obrigações, os deveres dos conselheiros tutelares. Vamos dar uma andança dessas creches e desses lugares públicos e privados onde nós atendemos crianças e adolescentes, inclusive autistas e outros especiais. Tá bom? Por que está falando isso? Para depois eu não vir para cá com cara deslambida e dizer, é lamentável, vamos tomar providência. Eu era menino lá em Capanema, quando eu vi a frase, é melhor prevenir do que remediar. Aí depois todo mundo que aparecia à custa disso, né? Aí o Ministério Público tem que ficar se... Já estou gravando, porque eu não sei se a minha assessoria, que eu não tenho, fizer esse corte e botar nas redes sociais, porque o Ministério Público pode ser provocado nas redes sociais, como foi com aquela escaramuça. Pois é, isso que eu ia falar. Do jogo. Quer dizer, se preocupar com briga com o marmanjo... Foi o que eu falei ontem, que eu queria saber dessa história. E está na nota do Ministério Público, né? Dizendo que foi provocado pelas redes sociais. Então, gente, o nosso programa, o Edson Matoso gosta muito de falar sobre o esporte como um mecanismo, uma ferramenta para tratar de todas essas questões socioeconômicas, culturais, etc, 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 onde tem pessoas. Então, nós vamos falar sobre isso. E tem o ciclismo? E o ciclismo, você vai concluir? O ciclismo é que está inserido nesse vídeo dela. Tem vídeo, né? Bora botar, então? Pode colocar. Esse vídeo foi enviado no privado da professora Ieda Almeida, que é conselheira do Paysandu, dentro da questão direção de responsabilidade social, e essa coisa de prevenção de acidente. Puxa esse vídeo aí, por favor, esse clipe. O acidente
é o imprevisto que pode ser muito doloroso. Vai pedalar, é para a escola, é para o trabalho, vai se divertir? Use sempre os equipamentos de proteção individual. Eles podem salvar a sua vida. E é isso aí, é isso que tem que ser feito. Tá certo? É você usar, não agora, né, doutora? Tá certo a senhora, depois do repar. Porque não adianta eu, na hora do repar, querer botar, avisar um monte de coisa para a sociedade quando está todo mundo só de olho no repar. Aí não vai olhar isso direito, né? Depois eu explico com mais detalhes o que é que eu estou falando, para não ficar mal entendido. Vamos para a próxima. Para a próxima, que você puxava ainda há pouco, Matoso, o Mundial de Clubes, né? Sócio verde e amarelo. Verde e amarelo e aquela coisa, para quem achava que não ia ter nenhum representante, tem 4 representantes e a gente, já como você tem falou garantido. ontem, já tem um garantido na próxima fase. Já tem um garantido que vai ser o vencedor de Palmeiras e Botafogo. Aliás, o técnico italiano, campeoníssimo na Espanha, o Ancelotti, Carleto, ele está de olho no Palmeiras. Sim. Não sei se o técnico, porque o grande campeão português, o técnico Abel Ferreira, ou porque o Palmeiras é de origem do Palestra Itália, do Allianz, essa coisa toda. Vou lhe fazer uma pergunta. Pergunta. As primeiras rodadas do Campeonato Mundial, os times brasileiros foram bem, venceram o Paris Saint-Germain, e aquela coisa toda, igual para igual contra as grandes equipes da Europa. Essa última rodada, nós tivemos aí uma queda. Isso é, na tua opinião, Matoso, é em decorrência do campeonato mesmo, da situação mental, estamos quase classificados e tal, ou houve realmente uma queda, ou eles aprenderam a jogar contra a gente? Eu vi o Renato, não, porque se o técnico usar o mesmo sistema de jogo, a mesma dinâmica de partida, esse modelo aí, os caras vão pegar. Eu não sei se você viu o time do Bayern de Munique. Sim. É o de Bayern de Munique. Qual é o Luiz Henrique? De onde ele é? O PSG. Não, mas é o do Bayern. Ele sai com a bola lá, ele faz um lançamento a não sei quantas jardas, na diagonal, quase para a linha de fundo dele, do adversário. Tá certo? Vamos ver, vamos lá. Ele pega a bola no bico da grande área dele, o zagueiro ou não sei quem dele, faz um lançamento, a bola de o Luiz Henrique. É o Luiz Henrique. É, o Paris Saint-Germain. Ele começa os jogos assim. Para quê? Para puxar o time adversário para cá para ele começar a marcação alta dele. Isso. Vai d'égua isso. É uma estratégia que ele usa. Quando ele tem a bola, ele começa. Cara e coroa, né? Bateu. A primeira coisa que ele faz é jogar a bola na lateral, quase próximo ali da quina a linha de fundo, a grande área do time adversário. Aí fica aquele negócio, porque tu foca ali num local só. E a partir dali, tu cria uma situação onde tu tem muito jogador aqui e deixa ir a próxima área. A marcação dele já é mais alta e já é uma estratégia dele. Bom, mas da mesma maneira que eu, que não enxergo nada, já vi, imagine os caras que enxergam o futebol, não é? Então, eu não vejo que houve um relaxamento natural, e brasileiro adora relaxar. Desculpem, tá certo? Adora relaxar. Eu já toquei, mas ainda não terminou a missão, pô, né? Não terminou a missão. O Renato deu uma bronca nos seus jogadores. O Fluminense foi muito apático. Eu sei que o time da África é um time bom, não sei o que e tal, mas pode reparar que o Brasil tem se atrapalhado ultimamente contra árabe, africano, asiático, naquela fase da Copa Internacional. Será que é porque a mentalidade, Matoso, ela muda? A gente vai pegar um time africano aí quando chega para, a gente vai pegar o PSG, a gente vai pegar o Bayern e tal. É tipo tu jogar, não menosprezando os adversários, mas pegar um time da Série D num campeonato normal, numa Copa do Brasil, e depois pegar um time da Série A. Sim. Muda? Pode ser uma coisa, né? Vou mostrar para eles que aqui também tem, foi o que o Renato disse. Os caras podem ganhar milhões, mas na hora do campo são 11 contra 11. O Fluminense foi apático, vamos colocar entre aspas assim, contra o Mamelodi. Foi. Depois mas vai pegar o Bayern. Vai pegar o Bayern. Vamos ver, né? Agora é o Bayern. Pois é, mas aí eu pergunto, poderia ter fugido? Como é que podia adivinhar se os jogos eram praticamente no mesmo horário? Porque o Benfica, o Bayern de Munique deu um calor danado no Benfica e o Benfica provou que é uma muralha lusitana. É verdade. Não foi fácil furar o Benfica. Não foi fácil. Aí tem o Di Maria ali que num contra-ataque é quase que fatal. O Di Maria é um exemplo, né? Você citou bem. O cara quase para morrer em campo, mas não saiu, não
pipocou. A gente notava que o Di Maria ele já estava mais para Nossa Senhora salvar-me do que para outra coisa. Mas ficou até o fim. Mas, pois é, mas contemporâneo do Messi, quase a mesma idade ali. É, por aí. Mas tem uma outra situação. E agora um outro dado foi aquele time da Nova Zelândia. O Auckland City. Que empatou com o Boca Juniors. Empatou com o Boca. Ganharam 11 milhões de prêmio. No todo, pela participação, 20 milhões. E sabe o que é que eles vão fazer? Por causa do empate. Por causa do empate. Tu sabe o que é que eles vão fazer com esse dinheiro? Eles vão doar para o clube para que eles desenvolvam mais ainda o trabalho de base, aprimore a dinâmica. E uma parte vai ser rateada entre os jogadores. Por quê, Matoso? Porque um é professor. O goleiro, quem fez o gol é professor de educação física. O goleiro é estoquista. Não é de extorquir os outros. Não é de extorquir os outros. É o cara que trabalha em depósito, estocando material. Né? O outro é engenheiro, o outro é... Então, eles não são profissionais. Eles são amadores, realmente. Eles são amadores. E muitos deles pediram licença sem vencimento para poder jogar o Mundial, porque pensaram assim, eu estou muito não posso perder essa oportunidade da minha vida. Eu conheço gente que ganha 7, 9 mil por mês e não vai trabalhar, pô. Um dia isso muda. É a mentalidade, né? É a mentalidade. E olha que a Nova Zelândia é um país mais novo do que o Brasil, vamos colocar assim, mas a colonização inglesa foi que fez com que a mentalidade mudasse. E aí, essa é uma situação desse time lá da Nova Zelândia, e é um festival de culturas, de informações que a gente tem que aprimorar e ver a mesma coisa como eu disse ontem. Vejo hoje o Ancelotti com a possibilidade de escalar pelo menos uma seleção reserva com esses jogadores que estão em Flamengo, Botafogo, Fluminense e o Palmeiras disputando, e mais outros que estão aí fora. O São Paulo tem gente, o Atlético tem gente, o Cruzeiro tem gente, o Bahia tem gente, o Curitiba tem gente, Internacional, o Grêmio, dá uma olhada, cara. Dá uma olhada. Tá certo que são jogadores que estão aqui, estão com uma sede danada de jogarem e não perderam a ginga do brasileiro. Não perderam. Eu acredito nisso. Flamengo e Bayern, Matoso. Eu sou Flamengo, pô. Só não vou dizer que eu tenho uma nega chamada Tereza, senão eu apanho quando chegar em casa. A tua expectativa para esse jogo? É um jogão. É jogão. Difícil. É um espetáculo, vai ser muito... Isso vai ser, vamos dizer assim, sedimentar mais ainda aquilo que a gente está falando. Porque o Bahia, pelo amor de Deus, pô, é uma máquina, não é? É uma máquina, um time de futebol, qualidade técnica, tática, física, organizacional, sabe, cabeça, essa coisa toda. Uma estrutura totalmente diferente. Né? Totalmente diferente. Então, e o Flamengo, bora ver. Mas nós temos o Felipe Luiz, que foi todo criado lá. Ele nasceu aqui, foi criado lá. O clássico Palmeiras e Botafogo. Olha, é um clássico que vem sendo muito disputado ultimamente, né? No entretanto, o que eu vejo desses dois times hoje, eles estão... Quero dizer que, historicamente, eu sou palmeirense, porque eu já disse aqui, o meu pai sofreu muito pelo Botafogo, ele era botafoguense. Sofreu muito. Eu vi o meu pai triste quando apanhava do Santos. Agora, tu sabes qual era o ataque do Botafogo? Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo e Zagallo. A base da seleção brasileira de 62. E tu sabes qual era o ataque do Santos? Doval, Mengal e Coutinho, Pelé e Pepe. Então eu tomei um abuso do Botafogo, porque fazia meu pai sofrer. E tomei o Botafogo de Garrincha. Abuso entre aspas, pessoal. Boa lembrança. Mas foi isso que eu justifiquei para torcer por Flamengo e Palmeiras, pô. E eu tomei um abuso do Santos do Pelé, porque fez o meu pai sofrer muito. Aí eu resolvi virar para o Palmeiras, que tinha academia. Sim. A primeira academia e a segunda academia. Então, eu vejo os dois hoje meio... Eu não vou dizer caldo de gó, que seria... Mas eu não sei, não me entusiasmou. Por incrível que pareça, o Fluminense me entusiasmou no jogo anterior, esse de ontem não. O Flamengo tem me entusiasmado. Sei que esse último jogo do Flamengo entrou sem 3, 4 jogadores titulares. Mas deve ser jogão. O Botafogo, para mim, você não me perguntou a opinião, mas o Botafogo, para mim, eu acho que ele tem uma estrutura de jogo melhor do que a do Pois é, o do Palmeiras... Do que? O Palmeiras? O Botafogo tem uma estrutura melhor de jogo do que a do Abel, do Palmeiras. Apesar de serem portugueses, né? Que a moda é treinador português. O Palmeiras, não sei...
O Palmeiras está precisando de uma chacoalhada, eu acho. Vai ser muito difícil o Palmeiras, a minha opinião, Matoso, vencer a defesa do Botafogo se ela tiver postada como ficou postada contra o Paris Saint-Germain. Porque o Palmeiras não tem um jogador para jogar com o Estevão. Agora tem um detalhe, pode não ter. Mas se tiver gente para pegar aquelas bolas de estabanada que eu vi do Botafogo agora, o Palmeiras chega. Porque eu achei meio estabanado. Eu até postei ontem, acho que foi no Instagram, a origem do gol do time do Atlético de Madrid. A bola era do Botafogo. E aí a bola chega no lateral do Botafogo, não lembro quem é lateral, se era o Cuiabano, já não lembro. E você vê aqui embaixo, Matoso, ele recebe a bola, é 1 minuto de jogada, ele recebe a bola, 2 jogadores fecham, aparece um atleta do Botafogo para ele tocar a bola na frente, ele prefere prender, perde a bola vai para o ataque, o Barbosa tira a bola de lá, vai para a lateral batido rápido e dali origina-se o gol do time do Atlético de Madrid. Então, e naquele bate-rebate. É aquilo que a gente conversava, acho que na terça-feira. O time do Botafogo, do Atlético, muito rápido ali dentro da área. Treinam para isso. Já o Palmeiras não. Chega de... Esses caras ficam falando lá... Olha, eu queria falar da Série A2, mas eu não consigo... Não chega o canal de transmissão lá em casa, eu não consigo ver. Eu não recebo, a gente não tem informações que deveria ser emitida. Vai lá no site da federação, o que tu acha? Porra, às vezes é uma dificuldade, é tanta da coisa escrita, pelo amor de Deus. Mas você tem um abraço aí para mandar, não tem? Não, rapaz, tem uma informação uma informação aqui. Aí. Deixa eu falar aqui. Sobre a Tuna, você não vai mostrar vamos começar depois, justamente para Mas chamar antes de aqui. mostrar, o que é que você tem da Tuna aí, enquanto eu procuro aqui, bora. É a classificação, Matoso. A então classificação, manda. Só para a gente colocar aqui na tela, né? Hoje, o Manauara tem 19 pontos, é o primeiro colocado da chave da Tuna, do grupo A. A Tuna vem na segunda posição com 18. O Águia de Marabá, adversário direto da Tuna já domingo, lá no Souza, 15 horas, tem 15 pontos. O Independência é o quarto com 14 pontos. O Manaus é o quinto colocado com 12. O Trem é o sexto com 11. O Gás com 8 é o sétimo. E o Lanterna com 1 ponto é o Maitá. O que nos interessa, a Tuna está em segundo. Isso. E o Águia de Marabá em terceiro. Quantos pontos o Águia está na frente do Águia, como você está vendo aqui, o Águia tem 15 e a Tuna tem 18. Sim, mas embaixo do Águia. Embaixo do Águia, Independência com 14. Pois é, então o Manaus com 12. A Tuna precisa ter 2 vitórias seguidas. Isso. Ou vencer 2 jogos para que se classifique com 1 ou 2 rodadas de antecipação. Já o Águia precisa fazer vitória. E o importante aí, Matoso, é que a Tuna consiga a primeira posição. Nesse caso, já puxando a sardinha, a brasa para nossa sardinha aqui, sim. Ela consiga essa primeira posição aí, para que ela possa ter essa vantagem de também decidir aqui. Decidir em casa o próximo. E que não seja no Mangueirão, né? Não, eles não querem no Mangueirão. Não tem porquê. Tem que ser lá no estádio da Tuna, rapaz. Tem que ser no estádio da Tuna. Tuna tem que... Tá entendendo? Vai jogar no Mangueirão para beneficiar o adversário? Que é maior, que a gente não sabe quem é? Não, é Série D. Série D é Série D. E o custo do Mangueirão? Vai ser de graça para a Tuna? A Tuna está lutando, está buscando e não é fácil, cara. Uma possível... E eu queria até te dizer que, por falar em Tuna, abraçado aqui o meu querido amigo Guilherme Leal, uma figura extremamente afável que conheci, tudo a partir da queridíssima professora Graciete Maués, que já foi presidente, diretora social da Tuna, e que vem fazendo fervilhar o ambiente festivo social da Tuna, com várias programações abertas aos sócios e seus convidados. Por exemplo, a Domingueira da Tuna. A Domingueira, você sabe quando é a Domingueira da Tuna? No domingo. Impressionante, no dia do jogo. É todo domingo, rapaz. Desde as 11 da manhã. E aí eu conheci figuras maravilhosas lá, como a Nazaré, tá entendendo? Tá até aqui o nome que não dá para saber. É Graciete Maués, Nazaré Costa, Guilherme Leal e Ediana Fernandes. Essa equipe da professora Graciete do Social. Trabalho muito bonito. Posteriormente me mandaram até o calendário das domingueiras de julho. Porque hoje termina o mês de junho com Nelsinho... Como é o nome do... Rodrigues, né? Nelsinho Rodrigues. Sexta-feira, nesta sexta-feira, portanto, lá no Castelinho, da Tuna, uma grande programação. A Tuna se mexendo, trazendo de volta. E a Tuna, logicamente, a gente espera que no domingo à tarde, com todo respeito mesmo, eu amo vocês do Águia de Marabá.
Se eu morasse aí em Marabá, você eu ia fazer a onda a favor do Águia, mas aqui eu tô a 10ª rodada ela tem Manauara e Manaus, Gás e o Maitá, Tuna e Águia, Independência e Trem. A próxima rodada, a Tuna vai até a Arena da Amazônia pegar o time do Manaus e o Águia pega o Manauara jogando em Oliveira. Muito bem. E os nossos gigantes? Os nossos gigantes. Como é que chama? O sarrafo mais acima na Série B, da D para B. Paysandu tem aí um problema com o meio de campo, que é o Vilela. O Vilela não joga, né? Tomou o terceiro cartão amarelo, é um cara que vem tomando aí cartões. Mas o time tem 30 jogadores, um sai com amarelo. Aí tem a possibilidade de, por exemplo, o Ronaldo Henrique ser o titular. Né? O Ronaldo Henrique, ele que entrou no Repá, acho que não entrou no Repá, Matoso, e é um achismo isso aí, não entrou no Repá como titular, sim, porque o avô dele faleceu, ele foi para o velório do avô dele e ele não participou de 2 treinamentos. E aí o técnico do Paysandu, Claudinei, ele que já estava parado há um bom tempo. Né? Pois é. E aí, mas ele entrou bem, no jogo que ele fez contra o Botafogo também, ele entrou bem. Então é um atleta que deve ser o responsável por tomar conta do meio de campo ali do Paysandu. Porque aquela coisa, com a chegada da psicóloga, tem que sentar também com o Vilela e dizer, pô, Vilela, e aí, por quê? Tá dando tanta porrada assim, desmontando o cartão. Porque o Vilela é um cara, você sabe, né? Joga firme, joga forte. Eu comparo ele com um pouquinho mais de categoria do que o Ricardo Capanema. Né? Porque o Ricardo Capanema era aquele cara que tomava a bola... Pescoço para baixo. Tomava a bola do cara, perdia para poder tomar de novo. O Vilela não. O Vilela, ele toma a bola do cara, chega firme, trabalha, chega para fazer os gols. Né? Então, eu acredito que é uma peça fundamental para o meio de campo do Paysandu. Mas, para esse jogo da próxima segunda-feira, eu acredito que no meio de campo o Paysandu deve ter aí o Ronaldo Henrique. Só para lembrar, 19 horas, segunda-feira, Curuzu contra a Ferroviária de Araraquara. Isso, perfeitamente. Tá. Então, o torcedor deve lotar, né? O torcedor deve lotar porque já vem empolgado aí 2 vitórias. 2 vitórias. O que é difícil. Contra o seu grande rival, 2 jogos tem que tomar gol. E os números aqui, como é o nome do cara? Por favor, Matoso, os números aí. Por favor, por favor. Não, por favor, mostre os números aqui. Presta atenção aqui, fecha aqui, Pantinha. Como é o nome dos caras que anotam, como é? Como é o nome lá? Scouts. O Scout, Matoso Scout aqui agora. Tá bom. Olha aí. Já está terminando o programa, que o cagueta ali já está terminando o pipoqueiro. Deixa eu falar uma coisa aqui. O Paysandu, gente, nos 6 primeiros jogos, vou pegar o Repá final do Parazão como referência. Os 6 jogos antes, o Paysandu, tadinho, fez só 2 gols, rapaz, é muito pouco, né? Como é que pode? 2 gols só o Paysandu fez, tomou 7. Mais de 1 gol por jogo o Paysandu tomou. Mas tu sabe o que foi que aconteceu, Magai? Viu, torcedor do Paysandu? Depois do Repá do título, o Paysandu ganhou moral, ganhou o rival na decisão, perdeu no pênalti. Mas quando voltou para disputar a Série B, sabe o que aconteceu? Jogou mais 7 jogos. Tomou 7 gols, é verdade. Mas melhorou a média. Porque nos 6 primeiros que tinha tomado 7, 1, não sei o quê. Já nesses 7, depois do Repá da final do Parazão, tomou 1 por jogo. Melhorou, de leve, mas melhorou. Sabe aquela planta estava meio seca, mas tinha um pedacinho da raiz aqui, vai adubando, joga uma aguinha, não sei o que e tal. Foi isso que o Roger, o pessoal esculhambar o Roger. Olha, essa árvore vai cair, Roger. Vai cair, vai quebrar e tu tá ferrado, Roger. Aí eu jogando, tá? Conclusão. No primeiro 6 jogos tinha feito 2 gols. Já agora fez 5. Ou seja, teve um aumento de 150% em relação aos jogos antes do Repá. Isso é muito importante. E mais do que isso, quando você olha os números da classificação do Paysandu, que era uma diferença estúpida, só está de 1 ponto para o penúltimo, 2 pontos para o penúltimo e 3 pontos para o 17º e para o 16º. Vai jogar 3 partidas em casa e 3 fora. Inclusive com adversários que estão em situação igual ou pior que o Paysandu, sendo que o Paysandu está nesse processo de as folhas já estão aparecendo e tem um galhozinho bem aqui que já começa até a dar uma flor. É uma metáfora, eu gosto muito de metáfora. É porque eu me lembro do pé de pimenteira que o meu sobrinho me deu, trouxe lá de Santo Antônio de Itauá, e ficou lá num canto, eu pedi para botar, não botaram, eu olhei de caramba, peguei, troquei de lugar, joguei para bichinho.
No final de semana eu comi pimenta já amarelinha, prontinha, com tucupi e tudo, lá do meu amigo, que é paysandu pra caramba, o Daniel. Isso é um jabazinho, né, Daniel? Lá da Cacá da Flávia, do bairro da Pedreira, paysandu que só ele. Então o paysandu num processo lento, gradativo, e não me espanto se o paysandu terminar essas 19 primeiras rodadas em 12º lugar, 13º, na pior das hipóteses. Depois se continuar nisso aí. E um princípio do técnico: esqueçam os outros. Importante isso. Bora jogar. Entendeu? Uhum. E é por aí. Importante o Remo... Pior do que estava, não dá para ser. Para o torcedor do Paysandu, por incrível que pareça, é importante o Remo vencer o Atlético. Mas isso é uma outra história. Por isso que o técnico está dizendo, não liguem para os outros, porque o Remo também... Em outro momento eu vou mostrar do Remo que é o inverso. E o Remo precisa dar a volta. Só para fechar aqui, que o meu diretor já colocou ali, está no acréscimo, o Antônio Oliveira já começou a fazer o trabalho com o Clube do Remo, já de uma maneira mais incisiva, tá lá. A gente falou um pouquinho sobre aquela situação dele ter chego muito de improviso, meio em cima da hora e tal, aquele negócio todo. A gente criticou aqui e é verdade, mas agora não, está tendo tempo para trabalhar, já está orientando os jogadores, deve contar com o Jaderson também. O Maxwell pode ser uma boa peça que ele também deve contar, já está recuperado do ombro. Mas ele ventila-se uma coisa que eu, como treinador, não gostei muito não, mas isso é uma outra situação. Ele quer que a equipe se adapte ao que ele quer jogar. Perfeito, como ele quer jogar, profissionais. Mas porque ele quer um time que seja propositivo. Tem duas situações. Ou ele faz o time ser propositivo, de uma maneira onde ele tenha que trazer atletas, ou ele joga com o que ele tem, da maneira que ele tem. Janelão, acho que já estão olhando o Janelão. Só pode ser. Ele e o Braz. Mas vamos aguardar, né? Porque desculpa aí, professor, o senhor é técnico, eu não sou um geraldino, torcedor da Geral. Mas vamos lá. Houve um tempo que os treinadores... Olha, eu quero um 7, um 9, um 3. Hoje em dia é aquele jogador que atua assim, assado e cozido. Não foi ele que indicou nenhum, pô. Pois é. Então, normalmente o técnico ele define alguma situação baseado no estilo de jogo de cada um, no comportamento, em uma série de situações, na característica de cada um. Ele não chamou nenhum, pô. Mas o treinador tem que... Aí ele vai descobrir se alguns desses jogam assim. Mas o treinador ele tem que olhar o time que ele tem e dizer, com esse time eu tenho que jogar desse jeito. Porque se o meu time não tem características e qualidade para ser propositivo, eu vou ser reativo, por exemplo. Então você tem que olhar o seu todo e dizer assim mesmo, eu não posso jogar, eu tenho que me adaptar ao time que eu tenho. E não o time tem que se adaptar ao que eu quero fazer. É verdade. Então, só para terminar, aqui eu quero dizer que ao contrário daquilo que eu falei do Paysandu, foi o nosso Leão Azul. Sim. Viu? O Clube do Remo começou arrasador, fazendo 8 gols antes do repar da decisão e tomou só 4. Depois do repar da decisão, diminuiu de 8 para 7 e tomou 8. Né? Tomou 8, está aqui. Então é uma situação inversa. Houve o Clube do Remo uma queda. Tanto que o Clube do Remo tem 12 gols sofridos e 15 marcados. Então o Remo houve uma mudança terrível depois do título. E eu estou falando isso aqui, é um absurdo a gente ver um time que está ostentando tantas situações. E muito bonito para ti, né, Matoso? Tu passou o tempo todo dizendo que é um time bom, elenco bom. Pois é. Agora tem que jogar como um time bom, elenco bom. Porque houve isso aqui. Vamos lá, Leão. Vamos ganhar domingo. Bora. Bora. Contra o Atlético, pô. Agora, Matoso, só para fechar a pontinha, rapidinho. Quem mandou... Mandou não, um abraço pro senhor, mas que ele admira muito é o vereador lá de Ananindeua, o Dedê. O Dedê. O trabalho, sabe, que ele disse, o Matoso, pô, é um cara que eu admiro muito e tal. Tive lá ele, o vereador Gato também estava com a gente, lá estava lá a Anice, também estava o Elton Nunes, então estávamos conversando e ele disse, pô, admiro muito o trabalho do Matoso. O Matoso é um cara que é o ícone, uma lenda do... Tem gente aí que você citou que não me quer ver por perto. Não, mas tudo bem. Só que... Mas o Dedê, deu o que dê.
Mas o Dedê, deu o que dê, é boa gente, ele sabe porque a gente esteve num determinado momento, eu acompanhei ele desenvolvendo o trabalho, vi a dificuldade com que ele estava, entendi a situação, talvez isso não é aqui, isso. foi no momento em que nós estávamos e a gente entendeu a situação, foi um rabo de foguete que ele estava, mas ele se saiu e se deu bem no final, né, Dedê? Um abraço, muito obrigado por vocês aí que nos acompanham, também no município de Ananindeua e por aí afora. E obrigado por nos seguir aqui no Instagram, TikTok, 20 mil, YouTube. Né? Hein? 20 mil, tá batendo aí. Tá batendo 20 mil, graças a Deus.